Olá, turminha boa! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, então vamos a ele, ao tema de nossa aula. Objeto de conhecimento, regime militar, detalhamento, governo João Figueiredo, governo José Sarney, a Constituição Federal de 1988. Agora sim, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Falaremos então sobre a segunda metade do regime militar, por assim dizer, e suas características. Vou falar primeiramente sobre o governo João Figueiredo, governo do presidente Figueiredo. Posteriormente a gente vai entender como é que se deu essa abertura política. Como o próprio presidente Figueiredo falava pra gente, uma abertura lenta, gradual e segura, até porque os militares não queriam sair do poder de qualquer jeito, eles queriam permanecer no poder, perpetuar no poder o maior tempo possível, mas graças às manifestações da população, a sociedade civil estava clamando pela redemocratização e ela veio a partir da Constituição Cidadã de 1988, quase não sai. Vamos ao texto para a gente refletir um pouquinho, vamos lá? Governo Figueiredo e declínio, governo que vai de 1979 a 1985. Quem foi o João Figueiredo, professor? Foi o último do regime militar e deu a continuidade ao projeto iniciado no governo anterior de abertura do regime de maneira lenta, gradual e segura. Vamos analisar então esse lema, esse mantra que o próprio presidente Figueiredo falava pra gente, que a abertura política deveria ser lenta, afinal de contas não queriam largar o poder de forma precipitada, gradual, porque seria aos poucos, seria de forma gradual, de forma paulatina, e segura para quem, pessoal? Segura, segundo o discurso dos militares, para o Brasil, até porque eles estavam no poder e não queriam passar de qualquer jeito. Então esse processo, essa reabertura para a democracia, ela demora muito para acontecer, galera. Ela não acontece por ações do próprio governo, que muitas vezes forjava situações que justificava a permanência desse grupo político do poder. A gente vai ver que o atentado Rio Centro, muito famoso, ele foi algo comprovadamente implantado por agentes do governo para culpar os adversários políticos e assim ficar mais e mais tempo no poder. Mas a opinião pública, a partir da década de 80, clamava por essa abertura que mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. Mas a gente vai compreender um pouquinho quais os nuances em que essa redemocratização aconteceu. Voltamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Em agosto de 1979, assinou a Lei de Anistia Política, que anulou as punições aos brasileiros feitas desde 64. Quais punições, pessoal? Aquelas punições que o próprio governo tinha como um pensamento subversivo. O que é isso, professor? O que é um pensamento subversivo? É aquele que vai de encontro à segurança nacional. Inclusive, existia a Lei de Segurança Nacional que buscava punir todo aquele que ia de encontro ao pensamento do governo vigente daquele momento. E essas pessoas que eram enquadradas nessa lei eram obrigadas, então, a deixar o Brasil ou então arcar com as consequências. Inclusive, no governo do presidente Médici, um dos lemas foi Brasil, ame-o ou deixe-o. O que significa isso? Ou você ama o Brasil, ou você se adequa ao regime que está em vigor naquele momento, ou você é obrigado a deixar o país. Deixar para onde, professor? Para um país em que pudesse receber o que eles chamavam de exilados políticos. Nesse momento, a população clamava por anistia dessas pessoas. O que é anistia, pessoal? É o perdão dos crimes. E foi o que aconteceu. Mas esse regime de anistia, essa anistia dada pelo governo, ela foi meio que ambígua, porque ela cancelou, anulou os crimes cometidos pelos
as pessoas que eram subversivas, mas ela também perdoou aqueles militares que, porventura, tivessem cometido algum excesso no regime. Porventura, falo eu, sabendo que existiu, naquele momento da história brasileira, todo um complexo, todo um aparato de tortura que era um crime contra a dignidade humana e contra os direitos humanos. Então essas pessoas, esses torturadores, por meio dessa lei de anistia, tiveram seus crimes perdoados, não foram julgados e não foram punidos. Muitos deles, inclusive, até morreram e morreram de forma impune, não foram punidos pelos crimes que cometeram nos porões da ditadura. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. Foi nesse momento também que foi extinto o bipartidarismo. Vamos lá, gente. Extinção do bipartidarismo. O que é isso, professor? O que é o bipartidarismo? Naquele momento do regime militar, só era permitido 2 partidos políticos. Para mim aqui, por favor. 2 partidos políticos. Um de situação, que apoiava o governo, que era a Arena, e outro que era de uma oposição moderada, uma oposição possível naquele momento, que era o MDB. Arena e MDB eram os únicos partidos políticos que estavam no jogo naquele momento. Então, a partir do governo de Figueiredo, foi extinto o chamado bipartidarismo, criando então a oportunidade de novas legendas ou antigas legendas que já existiram voltassem à cena política até então. Foi nesse momento que surgiu, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que era um partido operário, que foi fundado a partir do movimento operário, que foi liderado inclusive por ex-guerrilheiros e até metalúrgicos, que eu posso citar para vocês, o próprio presidente Lula surgiu nesse momento como uma figura importante, um líder sindical que viria a ser o líder do Partido dos Trabalhadores. Surgiu então o PMDB, que é uma derivação do MDB da ditadura militar, o próprio partido PSD, o próprio PTB, ou PTB, que era o trabalhismo varguista, e o PDT, que também é trabalhista, mas alinhado ali às concepções do Lionel Brizola, que também foi um exilado político que recebeu perdão na lei da anistia. A gente está vendo que essas conquistas, por assim dizer, elas não acontecem do dia para a noite. Elas, como o próprio lema do presidente Figueiredo, do governo do Figueiredo, ela é lenta, gradual e segura. Aliás, ela é feita em doses homeopáticas, por assim dizer. Vamos então ao texto. Vamos lá. O governo foi marcado por várias manifestações contra a ditadura, como o movimento das diretas já, a emenda Dante de Oliveira, que foi a emenda de 88, que estava ali vislumbrando que a próxima eleição de 85 fosse feita de forma direta. Só que essa emenda ela não passou porque a bancada governista não deixou passar, mas essa abertura política já era, naquele momento, algo inevitável. A emenda Dante de Oliveira, que buscava que as eleições de 85 fossem de forma direta, ela foi negada e Tancredo Neves seria eleito como primeiro presidente civil depois do regime militar no Brasil e José Sarney seu vice. Galera, por que tinha essa ideia do voto direto? Aliás, o que é o voto indireto e o que é o voto indireto? Quando a gente fala o voto direto para a presidência, você estar votando diretamente naquele candidato. No regime militar isso não existia. As eleições eram feitas de forma indireta. Você votava num colégio eleitoral, ou seja, no parlamento, na sigla política, e o parlamento votava, e ele sim, no presidente da República. Como a gente fala que não existia democracia? Porque grande parte das pessoas que eram indicadas a ser presidente, ela era indicada e aprovada por um conselho chamado de junta militar. Quando a gente fala que não existia democracia, porque o presidente, ele não era de fato escolhido pela população em geral, ele era indicado por uma junta militar e aprovado pelos membros da Arena,
que era o partido pró-governo, então era apenas referendado um novo militar no poder. Foi assim durante esses governos dos militares que a gente já estudou. Tancredo Neves, Costa e Silva, Médici e inclusive o próprio João Figueiredo. A partir de então, a partir de 85, quando 84, nas eleições de 84, 85, quando o Tancredo Neves, que então era um civil, foi eleito presidente da República, de fato a gente vislumbra que a ditadura de fato vai terminar naquele momento. Então a gente costuma pontuar e datar que a ditadura foi de 84, com golpe civil-militar, preste atenção, golpe civil-militar, porque não foram apenas os militares que participaram do golpe, mas também a sociedade civil participou ativamente, até 85, com a eleição indireta do Tancredo Neves. A próxima eleição vai ocorrer apenas após a Constituição de 88. Vamos entender como é que se deu o fim do regime militar, então, a partir de agora. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. O fim da ditadura militar. O saldo deixado pela ditadura militar foi o seguinte: endividamento do país com o FMI. O que é FMI? É o Fundo Monetário Internacional, ou seja, eram banqueiros. Por que o Brasil se endividou? Porque dinheiro não dá em árvore, galera. Muito embora a gente possa produzir dinheiro através do Banco da Casa da Moeda, não é pertinente, porque quando você fabrica dinheiro, obviamente o seu dinheiro desvaloriza. O Brasil, para fazer aquelas obras faraônicas do governo militar, Ponte Rio-Niterói, os diversos estádios de futebol e as hidrelétricas que foram feitas naquele momento, foram feitas através de empréstimos a bancos internacionais. E se o banco empresta, não é, gente? Obviamente ele vai querer receber. E essa dívida contraída pelo governo dos bancos estrangeiros, a gente costuma chamar de dívida externa. A dívida que o Brasil tem com os bancos internacionais, que aumentou consideravelmente na ditadura militar. Essa foi a grande herança, por assim dizer, do regime militar. Vamos então ao texto. Vamos lá, galerinha. Uma democracia fragilizada, mais de 400 mortos e desaparecidos, milhares de torturados nos porões da ditadura e um abismo social cada vez maior. Existia inclusive um mantra que era dito e proferido pelos governantes militares, que o objetivo deles era tornar os ricos cada vez mais ricos, que por sua vez contribuiriam para que o pobre ficasse mais pobre, mas o que a gente viu na prática foi apenas metade desse mantra. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Quando a gente vê, inclusive, pessoas se manifestando a favor da ditadura militar, lembrem-se que essas pessoas devem fazer parte daquela pequena população que lucrou efetivamente com a ditadura. E foram poucos, tá, gente? A grande maioria da população acabou ficando mais empobrecida. Portanto, um dos saldos, por assim dizer, uma das heranças da ditadura foi a desigualdade social cada vez maior. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A nova república e a abertura política. A abertura política foi o nome dado a uma série de ações cujo objetivo era realizar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia dos últimos 2 mandatos do regime militar no Brasil. Mais uma vez vou pontuar para vocês. Qual era o objetivo do governo militar? Eles sabiam que essa abertura política era inevitável. Em algum momento eles tinham que deixar o poder. Mas eles queriam fazer, mais uma vez, de forma lenta, para que se assegurassem cada vez mais no poder e, obviamente, tirar todo o resquício dos crimes que cometeram, gradual e também segura. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Abertura lenta, gradual e segura. O slogan que marcou a abertura política foi cunhado durante o governo Geisel, que pretendia realizar o processo de retorno à democracia de forma lenta, gradual e segura. Lenta porque não havia consenso nas Forças Armadas quanto à abertura política. A ala mais radical, a chamada linha dura,
demonstrou por diversas vezes que não concordava com o processo e atentados terroristas contra as instituições militares de esquerda, ou melhor, contra as instituições e militantes de esquerda, demonstravam a dificuldade desse grupo de lidar com um processo de abertura. Vamos adiante, vamos lá. A mais marcante dentre as ações de resistência da linha dura foi o atentado Rio Centro. Prestem atenção, atentado esse ocorrido lá em 1981. O que aconteceu, professor? Sobre o qual os militares tentaram, de forma frustrada, colocar a culpa em militantes de esquerda que estavam ali se manifestando, e esse atentado que foi planejado e executado por membros ali dos militares, e foi ali colocado a culpa, digamos assim, naqueles militantes que eram opositores ao governo. Só que foi provado que eles estavam armando esse atentado e o tiro acabou saindo pela culatra. Vamos adiante. Por que gradual? Porque, como demonstrou o pacote de abril, não era ainda a hora dos militares abrirem mão das eleições indiretas para prefeitos, governadores e para presidente da República também. Nossa democracia era parcial e somente seria plena após a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Voltando para mim aqui, tá, gente? Vamos então entender alguns movimentos sociais que estavam ali encabeçando essa luta pela abertura política. Destaco para vocês aqui a greve do ABC paulista, ali do final da década de 70 e início da década de 80, que basicamente gerou e forjou lideranças políticas que iriam ali bradar contra o regime militar e também a favor dessa abertura política. Vamos então ao texto. Vamos lá, gente. As mudanças que ocorreram, uma delas foi a greve do metalúrgico do ABC. Vamos então adiante com o texto. Em 1º de abril de 1979, é realizado um grande ato pela redemocratização no Brasil. E a gente vê que lideranças foram forjadas nesse momento. Essa greve, ela foi algo que nunca tinha acontecido nessas proporções durante o regime, e essa proporção e essa adesão acabou fazendo com que essas lideranças fossem vistas e mal vistas pelo governo como, mais uma vez, um pensamento subversivo. Ou seja, um pensamento que ia de encontro ao que pregava o governo naquele momento. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Esteve presente nesses eventos também um Comitê Brasileiro de Anistia, que liderava a campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita. Mais uma vez, vamos refletir em cima dessa anistia, que seria ampla, geral e irrestrita. Ampla porque iria abranger várias pessoas que cometeram os crimes contra a ditadura naquele momento. Geral porque perdoaria tanto os subversivos como os próprios torturadores, e irrestrita porque não haveria exceções. Essa lei ela foi comemorada, a lei da anistia, durante muito tempo como um marco, uma conquista. Mas, galera, mais uma vez a gente tem que ver a ambiguidade dessa lei. Porque uma vez que ela perdoa aquelas pessoas que iriam de encontro ao governo, ela também serviu para perdoar os crimes contra a humanidade cometidos na ditadura militar, principalmente por torturadores. Galera, torturadores, aquelas pessoas que levavam os seus adversários políticos para os porões do doicode, da ditadura militar, torturavam com a finalidade de obter alguma confissão. Inclusive, há relatos de muitos historiadores que no Brasil foi construída uma verdadeira escola de torturadores, que vários torturadores vieram para o Brasil com a finalidade de ensinar como adquirir a confissão de maneira mais eficaz, ou seja, torturar o preso até ele não aguentar mais, porém não morrer, justamente para que ele sofresse e assim pudesse soltar alguma informação, falar alguma coisa, prejudicar algum aliado político. Vamos adiante com o texto, vamos lá.
Ainda em 79, a proposta de anistia é aprovada e milhares de brasileiros retornam do exílio. A lei de anistia acabou beneficiando também aqueles que violaram os direitos humanos, ou seja, os torturadores. Trouxe para vocês aqui, para a gente refletir um pouquinho, algumas das figuras públicas, alguns dos artistas e políticos que foram atingidos, que foram beneficiados por essa lei de anistia. Trago eles também o Kiko Caetano Veloso, que foi exilado no exterior e retornou para o Brasil com a lei de anistia. O Gilberto Gil, também um artista que foi perseguido pelo regime e retornou com a lei de anistia. E o Lionel Brizola, que era um líder político, um líder do antigo varguismo, trabalhismo, que foi também perseguido pelo regime militar e regressou ao Brasil justamente pela lei de anistia. Após essa lei de anistia, após retornarem do Brasil os presos políticos, mais uma vez, aí sim, foi extinto o bipartidarismo, foram criados as siglas que a gente conhece hoje, PT, PMDB, PFL, que viria agora mudar de nome para outro nome, e outros partidos que surgiram e que porventura também trocaram de nome, mas que foram ali beneficiados por essa abertura política, pelo fim do bipartidarismo. Trago para vocês agora esse texto, esse ponto, vamos lá? O fim do bipartidarismo e também atentados terroristas com o objetivo de abortar o processo democrático. Mais uma vez, foi um subterfúgio utilizado pela ditadura para justificar a necessidade de permanecerem no poder, ampliarem ainda mais o tempo que os ditadores, que os militares ficaram no poder. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. Houve também um movimento pelas diretas já, que foi um comício realizado em São Paulo em 27 de novembro de 1983, que deu início à campanha pela eleição direta para presidente da República. Galera, é interessante que naquele momento, só para a gente pontuar como que era o Brasil naquele momento, aqui para mim, por favor. Acontecia que esse movimento parou grande parte das cidades brasileiras, das grandes metrópoles brasileiras, e tinha ali encabeçada por aqueles políticos e também artistas que conclamavam pela eleição direta para presidente da República. Com o fim do bipartidarismo, as siglas iriam aparecer e então a população estava clamando por eleição direta. Naquele momento, grande parte de jogadores de futebol que influenciavam a grande massa, de artistas, de cantores e até mesmo de políticos subiram ao palanque para conclamar eleições diretas. O mais curioso, galera, como naquele momento as emissoras de TV estavam censuradas pelo regime militar, grande parte delas não noticiou o que acontecia. Vamos então falar sobre o governo de José Sarney. A gente sabe que a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições indiretas, ela previa eleições diretas, ela não foi aprovada graças à ação dos militares, e quem ganhou as eleições foi justamente o Tancredo Neves. Mas, galera, pouco antes de sua posse, Tancredo Neves sofreu ali problemas digestivos e acabou não assumindo a presidência da República, e quem assumiu de fato foi o seu vice-presidente, que era o José Sarney, ou melhor, o José Sarney, era vice do Tancredo Neves, que faleceu, não pôde assumir a presidência, e seu vice assumiu a presidência, gerando um governo que, de certa forma, não foi o que a maioria da população queria. Inclusive, o Sarney era um apoiador da ditadura em outros tempos, mas que nesse momento foi o primeiro presidente civil, de fato, a assumir a presidência depois da ditadura militar. A gente pode dizer que o primeiro civil eleito presidente após o regime militar foi o Tancredo Neves, mas, de fato, o que assumiu a presidência foi o José Sarney. Vamos com o texto. Vamos lá, gente. Assume o poder após a morte de Tancredo Neves. O país enfrentava diversos problemas, como a dificuldade de acesso aos serviços públicos essenciais, a desnutrição, o analfabetismo e a concentração de renda. Esses eram os problemas que o Brasil estava enfrentando naquele momento.
vou trazer para vocês aqui a morte do Tancredo Neves, que foi um momento de grande comoção nacional, porque era, naquele momento, a esperança de novo clima político naquele momento de pós-regime militar. Nesse momento, a gente está vendo que o Sarney ele enfrenta grandes problemas. Vamos ao texto, vamos lá. Grandes problemas para combater naquele momento, principalmente no que tange a questão da economia. Para tentar combater a inflação, foi lançado um plano econômico conhecido como Plano Cruzado, ou seja, a modificação da moeda, que mais uma vez a cédula passa a ter um outro nome, dessa vez o cruzado. Eu não sei se vocês aí se lembram, mas antes do real que a gente conhece hoje, outras moedas, outros tipos de dinheiro foram implementados no Brasil. E na época do Sarney, a gente tem um plano cruzado, um plano econômico, que visava ali estancar a inflação que estava em índices cada vez maiores, índices alarmantes, por assim dizer. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Nesse contexto, uma das propostas do Sarney foi o congelamento de preços, para que não houvesse ali tentasse combater a inflação. Surge então a figura dos chamados fiscais do Sarney, que eram pessoas da sociedade civil que iam ao supermercado com esse broche, muitas vezes era um broche, de fiscal do Sarney, para verificar se os supermercados estavam aderindo ao congelamento de preços. Mas, como vocês devem imaginar, as prateleiras esvaziaram de certos produtos, porque não era vantajoso para o comerciante aquele congelamento de preço e acabou gerando escassez. E essa medida, ao invés de ser algo que ia beneficiar, acabou piorando a economia brasileira. Vamos então compreender uma outra nuance desse governo, que é justamente a Constituição Cidadã de 88. Vamos lá, gente. Constituição essa que foi promulgada lá em 1988, e as principais características são, vamos lá, restabeleceu eleições diretas para o cargo de presidente da República, governadores de estados e prefeitos municipais, e estabeleceu o direito a voto para os analfabetos. Vamos adiante. Definiu o voto facultativo para os jovens entre 16 e 18 anos de idade, instituiu ainda mais o sistema de pluripartidarismo, colocou fim à censura aos meios de comunicação, obras de artes, músicas e filmes, teatros e etc. Adiante, vamos lá. Considerou a prática de racismo como crime inafiançável e estabeleceu os direitos dos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Esse ponto, inclusive, foi debatido recentemente na questão do marco temporal. Afinal de contas, será que as terras ocupadas antes da Constituição pertenciam tradicionalmente às populações indígenas? Isso foi um ponto bastante debatido também pela questão do agronegócio, que estava ali tentando conquistar algumas áreas territoriais que tradicionalmente pertenciam a populações indígenas. A Constituição de 88, galera, foi um marco, até porque ela é considerada ainda hoje uma Constituição altamente progressista e fica conhecido como a Constituição Cidadã, que está vinculado, que está sendo exercida, por assim dizer, até os dias de hoje. Portanto, galera, essa foi a nossa aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês.